As negociações entre Cruzeiro e Gabigol melaram? Vídeo de hoje do canal de contar o que eu ouvi do staff do jogador e também de dirigentes da Raposa. Preciso falar ainda sobre o Flamengo, já sem chances de título no Brasileirão. Por último, mas não menos importante, vou falar sobre o recorde de receita para Fortaleza e Flamengo. Tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Quero contar que Vinícius Júnior pode ficar de fora do Intercontinental de Clubes, o torneio mundial de clubes que acontece no fim desse ano no Catar. O Real Madrid já entra na final da competição e pode ter pela frente Atlético Mineiro ou Botafogo. E o Vini deve ficar de fora por conta de uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda. Preciso falar agora sobre jogadores para lá de importantes, craques, na acepção da palavra, que ficam livres para assinar um pré-contrato a partir de janeiro. Essa lista tem como principal jogador o Neymar, cujo vínculo no Al Hilal se encerra em junho. Tendência é que ele não fique na Arábia Saudita e já vai poder definir o seu futuro a partir de 1º de janeiro, mas o Neymar não é o único muito acima da média. Kevin De Bruyne, astro do futebol belga e do Manchester City, tem dado sinais que vai deixar o futebol inglês e a maior probabilidade de que levar para o futebol saudita para faturar bastante dinheiro. Mohamed Salah também tem o seu futuro incerto no Liverpool. O atacante, que é um dos grandes destaques do futebol inglês há bastante tempo, disse que ainda não foi procurado por uma renovação. O vínculo se encerra na metade do ano que vem. Mesma situação de Heung-min Son, atacante sul-coreano que pertence ao Tottenham, 32 anos de idade. Essa relação de craques também tem Alexander-Arnold, jogador do Liverpool, 26 anos de idade, um dos mais novos dessa lista. Kimmich, lateral direito do Bayern de Munique e da seleção, está no Bayern desde 2015, até aqui não houve negociação para a renovação do vínculo. Também no Bayern de Munique, Sané, atacante alemão, que já jogou no Manchester City, defende o Bayern de Munique desde 2020. Para completar, Van Dijk, um dos principais zagueiros do futebol no mundo holandês, que pertence ao Liverpool, 6 temporadas no futebol inglês, não tem ainda negociação para renovação de contrato. Os últimos, Dumfries, lateral direito holandês da Inter de Milão, desde 2020 no clube italiano, e Maguire, zagueiro que pertence ao Manchester United. Tenho certeza que todos esses caberiam muito bem no futebol brasileiro. Difícil é convencê-los a vir para cá com as condições financeiras que os clubes daqui oferecem. Bora falar agora sobre recorde no Castelão. Partida dessa terça-feira entre Fortaleza e Flamengo, a maior receita da história do Castelão, estádio dos mais conhecidos do futebol brasileiro. Expectativa de quase 3 milhões de renda bruta. O recorde de renda até hoje é de 2,5 milhões de reais, numa partida da Série C do Brasileiro de 2015, quando o Fortaleza enfrentou o Brasil de Pelotas. Na oportunidade, como eu contei, 2,5 milhões de reais de receita bruta. É certeza que hoje a gente vai ter pelo menos 59 mil torcedores no Castelão. O público só não vai ser maior por conta de todas as limitações para a separação das duas torcidas. Se existe alguma novidade em relação a Gabigol e Cruzeiro? Tenho assistido e lido muita gente afirmando que o negócio entre Cruzeiro e Gabigol melou. O próprio jornal O Globo afirmou que as negociações estagnaram, não houve nenhum avanço desde a final da Copa do Brasil e que a diretoria do Clube Mineiro já estaria com o pé atrás em relação a essa situação. O que eu fiz? Conversei com gente do Cruzeiro, conversei também com o staff do Gabigol. Importante contar que o Gabigol não tem pressa para assinar o pré-contrato. O tempo joga a favor dele, quanto mais ele espera, mais podem aparecer propostas do Brasil e do exterior. De acordo com uma pessoa do staff do Gabigol, não há nenhuma cisão ou nenhum clima ruim entre eles e os dirigentes do Cruzeiro. O Alexandre Matos, inclusive, nem fez pressão para que essa assinatura do pré-contrato aconteça. Recentemente, coisa de uns 10 dias atrás, o staff do Gabigol havia sinalizado de maneira positiva para a oferta feita pelo Cruzeiro em relação a salário, tempo de contrato e luva, cerca de 3 milhões de reais por um contrato de 4 temporadas. Falta agora que esse acordo verbal seja transferido para o papel para que o Gabigol tenha a confirmação de que vai jogar no Cruzeiro no próximo ano. Importante contar também que o presidente Marcelo Teixeira, do Santos, super interessado no Gabigol, chegou a admitir que a resposta do Gabigol vai aparecer apenas em dezembro, mas ele já afirmou que
teve a impressão de que chegou atrasado para essa negociação, que só reforça que as coisas com o Cruzeiro parecem de fato estarem avançadas. E você, o que pensa sobre o futuro do Gabigol? Caberia no seu time do coração? Gabigol no Flamengo me parece algo praticamente impossível. Bora falar sobre o Hugo Souza e a novela envolvendo sua compra. Enfim, teve um final feliz para o torcedor alvinegro. Com a ajuda da Esportes da Sorte, o Corinthians efetuou nas últimas horas o pagamento de 800 mil euros ou quase 5 milhões de reais. Esse depósito já foi feito e o Hugo Souza vai assinar um contrato de 4 temporadas com o Timão, desse acordo o maior salário da carreira do Hugo. Ele vai saltar para algo na casa dos 500 mil reais por mês de salário, com direito a aumentos graduais ao longo dos próximos anos. Por que essa negociação e essa novela preocupavam tanto? No próximo sábado terminava o prazo para que o Corinthians efetuasse a compra. Dessa maneira, se não houvesse acordo, o Flamengo já havia recusado 3 garantias bancárias oferecidas pelo Timão. O Corinthians voltaria a estaca zero e precisaria abrir uma nova negociação com o Hugo, que tinha propostas de outros clubes, entre eles do Grupo City do Bahia. A Esportes da Sorte, que já havia ajudado no pagamento, no pagamento dos salários do Memphis Depay, voltou a participar de uma negociação, colocando esses 4 milhões e 800 mil. Corinthians não revelou se a grana foi antecipada, se ela foi doada. A gente está atrás de mais detalhes para informar para vocês, tá bom? Só sobre o Hugo, ele falou, abre aspas, estou muito feliz, é uma sensação inexplicável, indescritível, estava muito ansioso para que isso pudesse se concretizar, fecha aspas. Ele chegou a dizer que estava difícil de dormir, certamente agora com muito mais tranquilidade. Para arrematar em relação ao Hugo Souza, o Timão passa a ter 60% dos direitos econômicos do atleta, o Flamengo fica com 40%. A operação final da aquisição do Hugo vai girar na casa dos 7 milhões e 300 mil reais. Isso porque o Corinthians pagou 1 milhão de reais pelo empréstimo, mais 1 milhão e meio de reais de multa pela utilização do atleta em 3 partidas contra o Flamengo durante esse período de empréstimo. Esses 4 milhões e 800 mil são para aquisição dos 60% dos direitos econômicos. Baita negociação, contrata-se um goleiro muito diferente e jovem por um dinheiro pequeno, imaginando as possibilidades de mercado. Corinthians, que já havia perdido Carlos Miguel e Cássio na mesma temporada, acaba com essa dor de cabeça e fecha com o Hugo. Bora falar agora sobre Arthur. Vocês lembram dele, né? Atacante do Palmeiras, com passagem pelo Red Bull Bragantino. O Arthur quer voltar ao futebol brasileiro em 2025. A primeira temporada no futebol russo não foi das melhores. Pelo contrário, bastante abaixo das expectativas. O Arthur havia sido vendido por 15 milhões de euros para o Zenit, trocando o Red Bull Bragantino pelo campeão russo. Mas a temporada de estreia tem sido marcada por poucos jogos como titular. No campeonato russo da atual temporada, ele tem apenas uma aparição desde o início da partida. Foi justamente no jogo de estreia, na data de 20 de julho. Desde então ele é sempre reserva, entrando em algumas partidas ou em outras nem sequer sendo utilizado. O Arthur só tem sido titular absoluto na Taça da Rússia, torneio de bem menor importância. Até por isso, 17 jogos na atual temporada, 3 gols e 5 assistências. Desses 17 jogos, foram 10 na condição de reserva. O grande problema é se acertar com o Zenit, clube reconhecidamente chato na hora de liberar seus atletas. O volante Wendel e o atacante Claudinho são 2 provas disso. Há várias janelas os clubes brasileiros tentam contratá-lo. A grande diferença é que o Wendel e o Claudinho são protagonistas no Zenit, enquanto o Arthur nunca conseguiu se firmar. A expectativa dos representantes do Arthur é de que ele consiga sair por empréstimo, e aí o Cruzeiro e o Flamengo seriam 2 alternativas. O jogador foi sugerido para esses 2 times, é possível até que tenha sido sugerido para outros clubes também. Estou atrás de mais novidades sobre o tema, beleza? Hora de falar sobre o Flamengo, que deu adeus de vez a briga pelo título do Campeonato Brasileiro, empate em 0-0 contra o Fortaleza no Castelão lotado. Recorde de renda, público superior ou bem próximo a 60 mil pessoas, mas o jogo em si não foi dos melhores, 0-0, com chances de gols para os 2 lados, o Flamengo desperdiçando algumas oportunidades importantes. O resultado de empate acabou de vez com as chances de título do Fla e também ele fez perder posições. Rubro-negro termina a rodada na 5ª colocação, atrás de Botafogo, Palmeiras, Inter, Fortaleza. Hoje o Flamengo aparece com 63 pontos, Inter e Fortaleza tem 65 cada. Por que o Flamengo já não tem mais chances de título? Como o Botafogo venceu, foi a 73 pontos e abriu 10 de vantagem em relação ao rubro-negro. O Flamengo entra em campo mais 3 vezes, ou seja, tem mais 9 pontos em disputa, chega no máximo 72 pontos.
Técnico Felipe Luiz falou em ambição depois da partida. Retrospecto do Felipe Luiz até aqui é bastante interessante. 12 partidas, um título da Copa do Brasil. São 7 vitórias, 4 empates. A única derrota para o Fluminense em outubro pelo Campeonato Brasileiro. Queria destacar também que Gabigol teve atuação apagada depois de ficar afastado por opção da diretoria. Ele foi titular, mas acabou substituído na volta do intervalo. Para completar sobre o Flamengo, Carlinhos, atacante, Lohama é atacante, Cleiton, zagueiro e Diego Alves, goleiro, já entraram em férias. O Flamengo decidiu antecipar as férias desses 4 jogadores para que eles se reapresentem no dia 27 de dezembro e sejam alternativas para as 4 primeiras rodadas do Campeonato Carioca, quando o Flamengo usará um time formado apenas por garotos. Matou o jogo do Flamengo de hoje e desfalca o time contra o Internacional. Por que eu digo que matou o jogo? Porque o Flamengo, gente, isso é que eu queria começar a falar com vocês aqui, conversar com vocês. Eu acho que o Flamengo estava jogando bem. O Flamengo não estava ganhando porque os seus atacantes estavam individualmente muito mal hoje, todos eles, sem exceção. O Bruno Henrique era o melhorzinho, mas o Plata estava mal. O Gabigol, gente, na boa, melhor não escalar mais o Gabigol, não, cara. Melhor não escalar mais, sabe? Deixa pro Cruzeiro direto, cara. Não, o cara é -1 em campo. Hoje armaram uma jogada e tocaram a bola para ele, livre, na canhota. Ele deu um peteleco na mão do goleiro. Um peteleco, cara. Não dá, sério, na boa. Gabigol não dá mais, cara. Melhor coisa que o Flamengo faz é dizer, legal, Gabriel, não precisa vir mais não, vai pro Cruzeiro, tá aqui a tua rescisão de contrato, ou então, não, sabe, não precisa vir aqui, eu pago até o final do ano e pronto. Porra, é -1 em campo, cara. Mas voltando ao Flamengo, cara, eu achei de uma ousadia sensacional do Felipe Luiz, cara. Sensacional. Falava-se que iria jogar com 3 zagueiros, lembra disso? Tava todo mundo dizendo, não, vai ser 3-5-2. Vai jogar com o Davi Luiz no meio dos dois, do Léo Ortiz e do Léo Pereira. Vai jogar só com 2 atacantes, Gabriel e Bruno Henrique. Isso era o que diziam antes do jogo. Porra, ele vai e me saca um time com 4 atacantes. Michael, Plata, Gabriel e Bruno Henrique. Pensei eu quando vi a escalação. Porra, uma escalação ousada pra cacete. Principalmente porque vai ficar sem meio campo. Só tem 2 jogadores nesse meio campo aí. Tem o Everton Araújo, não tinha o Everton Araújo. Tem o Pulgar e tem o Gerson. Pode perder o meio campo. Não perdeu. Vamos ser justos, o Flamengo fez um primeiro tempo, em termos de coletivo, muito bom. Muito bom. A saída de bola de fazer inveja aos times do Diniz. Saída de bola perfeita, tranquila, calma. Fortaleza tentou pressionar, o Flamengo tocava para cá, para lateral, para cá, quando olhava já estava contra-atacando. Achei o Flamengo no primeiro tempo muito bem, mas faltou ataque. Embora tivesse 4 atacantes, faltou quem botasse a bola na casinha. Teve uma jogada, aliás, um passe do Pulgar, e repito, até fazer a merda de tomar o segundo cartão amarelo, jogava muito bem. O Pulgar botou a bola na cabeça do Bruno Henrique, o Bruno Henrique cabeceou consciente, a bola deu no pau. Aí é um pouco de azar também, né? Bola na trave eu considero que é muito mais falta de sorte do que falta de categoria. Se aquela bola entra, era outro jogo. E mesmo assim, o Flamengo continuou dominando. O Flamengo dominou o jogo até a expulsão do Pulgar, gente. Segundo tempo, o Fortaleza voltou meio assanhadinho. O Flamengo botou a bola no chão, justamente essa saída de bola que eu me refiro, saía de bola com inteira tranquilidade. Agora, estava pecando lá na frente. Michael hoje estava completamente errático. O Plata deu um chute bonito, só. Mais nada. Errou também praticamente tudo. Tanto que eu achei que ele ia fazer a substituição que ele fez. No intervalo, ele tirou o Gabriel e botou o Dela Cruz. Eu pensei que ele ia botar o Alcaraz, que está mais jogado. Mas ele tentou o Dela Cruz. O Dela Cruz até deu um passe bonito para o Gerson. Um passe bem bonito para o Gerson. Vertical, que o Gerson vira, chuta bem, e o goleirão vai lá e bota para escanteio. Então, não acho que o Flamengo jogou mal, não. Eu achei que o Flamengo jogou bem. Agora, depois você perde um jogador, como o Pulgar, aí você começa a não querer perder o jogo. Você é obrigado a substituir, porque você estava jogando só com 2 no meio campo, você perde um.
Você tinha botado mais o De La Cruz, ok, você estava com 3. Mas aí você volta para 2, aí ele mete o Alcaraz, e depois ele acaba querendo fechar a casinha mesmo e mete o Davi Luiz e deixa só o Bruno Henrique sozinho lá na frente. E mesmo assim, com o Alcaraz, o Bruno Henrique armou uma jogada que quase que o Alcaraz marca. O Flamengo já estava com um a menos naquele momento. Então, não achei que o Flamengo jogou mal, não. Achei que o Flamengo jogou bem. E vou dizer uma coisa para vocês: gostei muito da ousadia do Felipe Luiz. Já vi que tem gente aqui dizendo que ele escalou mal. Discordo. Gente, quem ele escalar mais? Me diz. Olhem os relacionados. Quais eram as outras opções? Carlinhos? De La Cruz desde o início? De La Cruz se arrasta em campo. Ele entrou, jogou 45 minutos, fez um passe decente, mais nada. Então, não acho que. Eu achei que o Felipe Luiz foi extremamente criativo e ousado. Duas características que eu admiro muito num treinador: ousadia e criatividade. E foi isso que ele fez. O que está mais me encantando na história do Felipe Luiz, nessa curta história do Felipe Luiz à frente do Flamengo, é esse seu lado camaleônico, como ele mesmo disse. Ele já jogou em 3-5-2, ele já jogou em 4-4-2, ele já jogou em 4-3-3 e ele hoje jogou em 4-2-4. E o time joga. O time joga. O time propõe o jogo, o time domina o jogo. Tá faltando lá na frente. Tá faltando Pedro. Tá faltando Luiz Araújo. Tá faltando Cebolinha. Tá faltando os caras que decidem. O Bruno Henrique não é mais o Bruno Henrique de outros tempos, gente. O Bruno Henrique hoje foi dominado por aquele lateral direito dele, Miller, né? Uma coisa assim. Foi dominado. A maior parte das jogadas ele perdeu a bola pro cara. O Bruno Henrique talvez fosse um cara que fosse bom. Dar umas férias para ele agora antecipada, para ele se recondicionar na volta, para ele voltar um pouco mais cedo do que o período seria o normal período de férias e fazer uma preparação física especial. O Bruno Henrique precisa muito do preparo físico. Não é que ele desaprendeu a jogar futebol, mas a base do futebol do Bruno Henrique sempre foi preparo físico. Botar na frente e ó. Então, é a pergunta que eu fiz a vocês aqui, que eu espero ver vocês respondendo. O que é o melhor para o Flamengo nesse momento? Eu não sei, com toda sinceridade, eu não sei. Eu tenho dúvidas. Eu, se fosse o Felipe Luiz, estaria nesse momento conversando com a minha comissão técnica, com o departamento médico, com o departamento de fisiologia e pensando qual é a melhor solução. Porque, repito, claro que vai ser muito legal a gente ver o Flamengo jogar bem mais 3 vezes e, de repente, ganhar, se não os 3, pelo menos 2 jogos. Fizer um grande jogo contra o Internacional. Depois, quem são os outros 2 jogos? Vitória, o último, e acho que é Criciúma no meio. E ganhar os 2 últimos. Acho legal. Mas o mais legal para mim, nesse momento, em que a temporada, literalmente, em termos de interesse, acabou, o mais legal é preparar esse time para o ano que vem. Porque esse time completo, esse elenco completo, com o Felipe Luiz, tem tudo para dar muito certo. Tem tudo para dar muito certo, repito. Enfim, começamos já a ter muitos superchats aqui, deixa eu começar a ler. Eu estou curiosíssimo para ver a entrevista do Felipe Luiz, vou começar a botar em breve para a gente. Cartões e expulsão infantis do Pulgar de novo. É o que eu falo, cara. O Pulgar, todo jogo ele leva cartão, todo, sem exceção. O Alisson comentou isso e agora o Rafa comenta. Boa noite, RMP. Para arrumar um atacante que faz gol é difícil. Para arrumar um volante brucutu que toma cartão todo jogo é mais fácil. Fora Pulgar e seu empresário. Eu não diria fora Pulgar, não. Eu acho que você tem que conversar com o Pulgar. Eu acho que você tem que conversar com o Pulgar. E dizer a ele, amigo, você não pode tomar esse cartão toda hora. Falta na intermediária ofensiva não é para parar a jogada dando porrada, cara. Não faz isso. Se for para tomar cartão, que seja um cartão no momento realmente de perigo para o Flamengo. As 2 jogadas em que ele tomou cartão hoje não tinham perigo nenhum para o Flamengo. Rigorosamente nenhum. Então, mas ele é bom jogador. Ele jogava muito bem. Foi dele o cruzamento na cabeça do Bruno Henrique, naquela bola cabeceada na trave. Ele é bom jogador. Agora, o Felipe tem que sentar com ele e conversar. Tem que conversar, só isso.
O Moisés Costa me confirma, Léo da Absoluta me deu um baita desconto, valeu, é isso aí, Moisés, é isso aí, é o que eu digo, para vocês todos que estão interessados em dar um upgrade na sua vida, nas redes sociais, seja no seu site, seja no seu canal, seja na sua empresa, no site da sua empresa, conversa com o Léo da Absoluta, porque hoje, esse mês, tem desconto especial em homenagem, em festejo ao título da Copa do Brasil. Alisson Andrade, a RMP, a derrota do Palmeiras fez muito mal ao Ilan. A derrota do Palmeiras? Por que a derrota do Palmeiras? Eu acho que o empate do Fluminense e a vitória do Juventude, essas sim fizeram muito mal ao Ilan. Porque olha só, olha como é que está o Fluminense. O Fluminense é o primeiro fora da zona do rebaixamento, com 1 ponto apenas acima do Criciúma, com quem empatou hoje. O Fluminense tem mais 3 jogos, né? Vamos ver os 3 jogos do Fluminense? O Fluminense pega o Atlético Paranaense lá na Liga Arena. O Atlético Paranaense engatou agora uma série de boas vitórias. Está bem o Atlético Paranaense. Depois pega o Cuiabá. E o Cuiabá ainda está brigando, já praticamente morto o Cuiabá, né? Mas está brigando ainda. Pode estar brigando. Pode já estar rebaixado também. Deixa eu ver quem é que o Cuiabá pega antes. O Cuiabá antes... Peraí. Antes de pegar o Fluminense, o Cuiabá pega o Bahia. Se o Cuiabá perder do Bahia, o jogo é em Cuiabá. Se o Cuiabá perder do Bahia, ele está matematicamente rebaixado. Mas se ele ganhar do Bahia, ele volta a sonhar com alguma coisa. Está muito difícil a situação do Cuiabá. Mas não vai ser jogo fácil para o Fluminense, não. E o último jogo do Fluminense é simplesmente o Palmeiras. É simplesmente o Palmeiras lá no Allianz Parque. Se o Palmeiras ainda tiver alguma chance de título, imagina, vai entrar babando. Aliás, terá, né? A menos que ele perca e o Botafogo ganhe. Mas se ele ganhar também, o Palmeiras encara quem agora? O Palmeiras encara o Cruzeiro em Minas. Não é jogo fácil também, não. Mas se ele derrotar o Cruzeiro em Minas, ele vai para a última rodada sonhando com uma derrota do Botafogo. Então, coitado do Fluminense. O perigo do rebaixamento do Fluminense é real e palpável. Orlando Janordoni, RMP, me tira uma dúvida. Gabriel entrou em campo? Entrou. Sabe por que eu sei que ele entrou em campo? Porque ele deu um peteleco num chute, que ele estava absolutamente à feição para fazer o gol. Cara, não dá mais para... Sério, não dá mais para escalar o Gabriel. Na boa. Sabe? Felipe Luiz devia dizer, amigo, você está com a cabeça longe, você está fora de forma, não adianta, cara, sabe? Segue o teu caminho. O Flamengo já está com tudo pronto para mais uma pré-temporada internacional, desta vez nos Estados Unidos. A iniciativa faz parte de um projeto maior de internacionalização da marca rubro-negra, especialmente em um ano tão significativo, marcado pelo Super Mundial. A parceria com o evento FC Series estava em negociação desde o início do ano, mas só foi concretizada após o período eleitoral do clube. Com o contrato assinado pelo presidente Rodolfo Landim, o Departamento de Futebol deu início à organização logística para 14 dias de atividades em solo americano, programados para janeiro. O técnico Felipe Luiz, grande defensor da ideia, acredita que uma pré-temporada fora do Brasil proporciona mais do que uma preparação técnica e física. É também uma oportunidade de fortalecimento coletivo. Em suas palavras, estar fora do Rio permite que o grupo fique completamente focado, com um ambiente controlado para treinos intensos e momentos de descanso essenciais para o desempenho. Além disso, Felipe destacou a importância de integrar novos reforços e jovens da base durante esse período, criando laços mais fortes dentro e fora de campo. A viagem está marcada para o dia 10 de janeiro, com o Flamengo desembarcando em Gainesville, uma cidade universitária na Flórida, a cerca de 2 horas de Orlando. Lá, os treinamentos acontecerão nas instalações da Universidade da Flórida, conhecidas por sua infraestrutura de alto nível. Após essa etapa inicial, a equipe segue para Fort Lauderdale, onde enfrentará o São Paulo em um amistoso no Chase Stadium, a casa do Inter Miami, clube do astro Lionel Messi. Em seguida, o elenco continuará a preparação no Florida Blue Training Center antes de retornar ao Brasil no dia 24 de janeiro. A pré-temporada também contará com a participação de outros grandes clubes brasileiros, como Cruzeiro e Atlético Mineiro, que estarão envolvidos em amistosos na mesma região. O Atlético Mineiro, por exemplo, enfrentará o Orlando City, uma das principais equipes da Flórida. Para a torcida que deseja acompanhar o amistoso Flamengo x São Paulo,
Os ingressos estarão disponíveis para compra a partir do dia 5 de dezembro. Esse confronto promete ser um evento especial para os rubro-negros e para os tricolores, marcando um início empolgante para a temporada de ambos os clubes. Se você curtiu a notícia, já deixa um like, comenta também, só não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações